formador de opinião. Hoje você integra ou participa, faz parte do grupo denominado Renovação, que inclusive foi motivo de gozação por algumas figuras ontem na Câmara de Vereadores. Eu costumo dizer que quem faz aqui, paga aqui. Quanto não pela justiça do homem, é justiça divina, né? Eu sempre tenho essa comigo. Mas eu resumo a nossa entrevista do dia ao vivo. Qual é a leitura que você fez no que foi debatido no dia de ontem, na sessão de ontem, com relação ao relatório que foi apresentado, conforme os vereadores de oposição acompanhando o GAECO, o Ministério Público, e que terminou não passando porque a maioria seguiu o raciocínio da gestão municipal. Bom dia, Lucas. Bom dia, Pelezinho. Bom dia, ouvintes. Em primeiro momento, eu gostaria de expressar meus sentimentos a Gilvan Menezes exatamente. E seu irmão Rômulo pela perda de sua sobrinha, né? Uma tragédia que aconteceu na família. Sinta meu abraço, né? Meu carinho e meu respeito por toda a família. Inclusive, até me permita, Lucas, até a gente encerrou a live ontem, naquele momento que a gente recebeu aquela primeira informação, a gente terminou não concluindo a live. Eu quero aqui a live, até peço desculpa aos senhores. Mas, Lucas, por gentileza, pode concluir esse raciocínio. Bem, então tivemos que sair da Câmara ontem, um pouco mais apressado, por esse motivo, né? Mas ontem foi vitorioso, né? Ontem tivemos uma vitória, o Luiz Cunha teve uma vitória. Por que vitória? Democracia. Democracia é baseada em apoio, né? Tivemos o apoio da população, a população esteve lá. 90% da população que estava lá ontem são pessoas ligadas ao 12, que apoiam o Partido 12. E eu não vejo problema nenhum para isso, porque as pessoas acusavam as pessoas lá, são funcionários, estão aqui porque estão sendo pagos e tal. Pelezinho, são pais de famílias que garantem o seu emprego. Emprego em Luiz Cunha é uma coisa difícil, e estavam lá como pai e mãe de família, respondendo pelo seu trabalho. A forma que a pessoa apoia, desde que seja dentro da lei, não ofende nem a mim nem a você, né? Lá nós fomos assistir a votação, né? Como partícipes, lá a gente só podia ouvir. A decisão era dos vereadores, né? E a todo momento eu recebo mensagens de pessoas perguntando como foi o resultado, né? Como chegamos lá. Eu vou chegar nesse ponto. Mas primeiro eu quero agradecer a algumas pessoas. Quero agradecer ao 5º Batalhão, Coronel Macedo, que atendendo o ofício meu como membro do Renovar, mandou reforço policial para dar segurança a todos que ali estavam. E um reforço grande, viu? Para evitar qualquer problema, dando tranquilidade a toda a sessão da Câmara, muito bom. Os guardas municipais que fizeram presente também, sim. Dando todo o atendimento. E eu quero parabenizar cada pessoa que esteve lá ontem, demonstrando a sua opinião. Opinião e democracia devem andar juntos, né? Sem ofensas, né? Lá não precisa ofender ninguém, lá é a casa do povo. A gente vai lá e ouve o que os vereadores vão se expressar e com o cuidado da palavra, né? Não pode ter palmas, nem gritos, nem vaias, apenas gestos respeitosos, né? E queria, antes de chegar à definição do resultado de ontem, que volto a afirmar, foi uma vitória para o Luiz Cunha. A Câmara estava cheia, foi comentado em todos os lugares, em todas as redes sociais, as pessoas comentaram, né? Como diz meu nobre colega do Renovar, Wilson Vitor, não pense como comigo, mas pensem. Estão pensando, é discussão. Eu queria dizer, Belezinho, que nós entramos ontem na Câmara de Vereadores, né? Sabendo que nós não teríamos êxito. Sabíamos disso, né? Porque nós tínhamos 4 votos a 11. Teve 10 porque Silvio Napinho não está presente, né? Volto a afirmar que Silvio Napinho, como vereador, ainda não disse para que veio. Então, nós sabíamos o resultado. Não era surpresa, nunca foi surpresa. Sabíamos que 11 vereadores, que são da base do prefeito, não iriam votar contra ele. Mas nós queríamos e conseguimos a discussão. Foi feita uma discussão e uma análise de todos os pontos. E ontem foi uma fase, o legislativo. Ainda falta o judiciário. O legislativo a gente sabia que não tinha chance, mas o judiciário ainda vai ser julgado. Mas se criou-se essa expectativa, Lucas, que poderia ter essa chance, né? Sim, essa expectativa foi criada até mesmo por mim,
quando eu falei que Neném de Assis iria votar a favor, né? É claro que Neném nunca me falou isso, né? Eu apenas deduzi, tendo em vista que ele era uma pessoa ligada ao PSD, uma pessoa que fez uma representação com Simone. Tem um vídeo dele falando, né, que não tinha informações sobre a forma que a prefeitura trabalhava e por isso ia fazer uma representação com Simone. Ele afirmou ontem que não tem nenhum processo assinado por ele, mas eu tenho um vídeo que fala que ele não tinha informações, que ele solicitava a prefeitura. Então, Neném não votou contra o seu prefeito, contra o nosso prefeito, ele é nosso prefeito. Sim. Ele não votou contra a sua base, né? Era esperado, né? Brincadeiras à parte, era esperado que ele não votasse contra. Aí, mas Lucas, como ficou a votação? Antes de falar da votação, eu quero ler uma lista, né? Uma lista que está na Operação Graft, pela GAECO, um grupo sério que investiga o crime organizado, né? E lá nessa lista está escrito Folha Política. Aí, Lucas, como ficou o resultado da eleição? Eu vou ler essa lista e depois vocês tiram suas conclusões, depois eu falo sobre o resultado. A lista que está no celular de um dos investigados, porque todos são investigados, ninguém é culpado ainda, são investigados, ok? Então o celular apreendido do investigado, que falava com o gestor, que agora foi indicado para ser também processado. Luciano não responde processo, deixo bem claro. Luciano foi indicado pelo Ministério Público a se tornar réu. Luciano Pinheiro ainda não é réu, tá? Ontem o que nós buscávamos na Câmara de Vereadores não era condenar o prefeito Luciano Pinheiro, apenas abrir investigação. Porque se eu não devo, eu faço questão que seja investigado, para chegar à clareza, para não ficar com meio comentário. Mas não deixar a investigação seguir o caminho correto. Sobretudo aquelas pessoas que menos têm informação. Eu não diria isso. A pessoa não tem informação, ela tem informação, mas talvez a informação que lhe convenha. Certo. Então, vamos à lista. Lista da GAECO, ok? Operação Graft. Lista essa retirada do celular de uns dos investigados. Qual é o número do processo, Lucas? Não tenho recordação. Eu tenho no meu celular, mas eu não tenho. O processo está correndo em tudo que é rede social, não é segredo para ninguém. Certo. Então a lista tem lá: Ireno, R$5.000. Nide de Ireno, R$4.000. Adriano, 6.000. Bolivar, 8.100. Flávio, 2.000. Tita, 3.000. Givanilson, 2.000. Neilton, 8.500. Felipe, 150.000. Luiz Carlos, ônibus, 1.100. E essa lista consta lá. Agora eu vou falar sobre a questão da votação. Certo. A votação... Essa é a lista do GAECO. Do GAECO. O Ministério Público representou. Exatamente. Quanto a isso aí. Ele tem essa planilha lá, desses valores e esses nomes. Certo. Né? Agora vamos falar da votação. Que fique claro, ninguém é réu até então. Não, são investigados. Investigados, citados nessa lista. Exato. E Luciano, ainda há o pedido que ele seja investigado. Não existe processo contra o Luciano Pinheiro. Certo. Então vamos falar da votação? Vamos lá. Ireno Barreto votou contra, né, a abertura do processo investigativo. Certo. Adriano Reis votou contra a abertura do processo investigativo. Certo. Bolivar votou contra o processo investigativo, né? O Tita, ele não se pronunciou. Eu não me lembro de ter se pronunciado. Até o momento que eu saí, que eu precisei sair por causa do fato, não tinha visto pronunciar. Givanilson, né, votou contra a abertura do processo. Neilton votou contra a abertura do processo. E Felipe Cigano votou contra a abertura do processo. Norma votou contra a abertura do processo. Silvio Napinho não estava presente. E Neném votou contra a abertura do processo, né? Eles têm o direito ao voto. Tem o outro, Diego, né? O Diego também votou contra a abertura do processo. Certo. O que as pessoas devem entender é que o vereador eleito de forma democrática, pois assim estão à cadeira até que se prova o contrário, tem o direito ao voto. O voto é pessoal, né? O que leva eles a decidir, nesse primeiro momento, não diz a nós respeito, ok? Mas ontem nós tivemos a vitória, volto a afirmar. Euclides da Cunha pôde ouvir as pessoas falando sobre o seu voto. Em nenhum momento, aquela sessão ontem, onde tentava-se abrir um processo investigativo, condenou Luciano Pinheiro, ou muito menos falou que ele não fez nada na cidade. Claro que Luciano fez muita coisa na cidade. Eu mesmo sou uma pessoa que fala a verdade
e observe lá na rede social, no Facebook, eu não uso muito Instagram, mas Facebook. Eu tenho elogios para o Luciano Pinheiro, porque ele é meu prefeito, é seu, quer queira ou não queira. Então tudo que ele fizer de bom para a cidade, ele está fazendo para mim, para meus filhos que moram aqui, para minha família, né? Sou empresário na cidade, então isso faz diferença, né? O devido processo legal dá ao acusado a defesa, né, o direito à defesa, e também dá à sociedade o esclarecimento. Ontem isso foi negado, o direito ao esclarecimento, né? Porque dizendo que nós não podíamos condenar o prefeito, nós, os legislativos, os 10 vereadores, mas ninguém estava condenando, nós não temos poder para condenar, é apenas para levantar e nem para acusar. E nem para acusar. Até porque nós não somos o GAECO, não somos promotores, não somos juízes. Exato. Nós relatamos fatos que as instituições, poderes judiciários entendem e que tornam público para os direitos de imprensa levar de encontro à sociedade, correto? Exato. Ontem, o vereador Irene Barreto ironizou sobre o Grupo Renovar, dizendo que renovar seria só eu e Paulão, né? Discordo, meu primo Irene Barreto, porque quando se fala em renovar, é renovar o presente, né? Quando você vai reformar uma casa, você não vai derrubar a casa, você vai trocar a tinta, vai mudar a casa. Então, quando se fala em renovar, é renovar ideias, opiniões. Nem todos os membros do Renovar, como Gilvan Menezes, por exemplo, que é nosso intermediador, é candidato nesse momento a cargo nenhum. Nós não somos candidatos a cargo nenhum nesse momento. Nas eleições que se aproximam ano que vem, talvez não todos nós sejamos candidatos. Temos ambição, temos, como diz um folhetim sem citar nomes, né? O ambicioso Gastura Ren, né? Tem pretensões, tem ambição de ver uma cidade melhor. Meus filhos crescem nessa cidade, meus sobrinhos, minha família cresce nessa cidade, sou empresário nessa cidade. Tenho ambição, né? Então, o ambicioso Gastura Ren tem ambição. É um nome que me deram no folhetinho. Eu não me incomodo, gente. Para me tirar do sério dá muito trabalho. Dá muito trabalho, né? Até tentaram ontem me tirar do sério e tal, mas não consegue, né? Precisa fazer muito para me tirar do sério. Eu brinco essa brincadeira e volto a repetir. Eu exijo respeito com todos, inclusive com as pessoas que lá estavam na Câmara de Vereadores. Pessoas que lá estavam por diversas razões. As portas é para receber o povo. Porque ela está lá, não diz respeito a mim nem a ninguém. Não condene a pessoa que está lá porque é ligada a um grupo político, ou porque é funcionário da prefeitura naquele momento, ou porque é contratado. Porque eu lhe digo e afirmo, Pelezinho, se fosse o contrário, aconteceria a mesma coisa. Se o processo, que seria para os 55, coisa que não é, porque nós não estamos em nenhum processo, em nenhuma lista, o pessoal dos 55, se estivesse na prefeitura, também está lá, defendendo os seus ideais, seus interesses. Isso é democracia, tá? Eu só fiquei triste porque tinha uma pessoa lá com um chapéu alegórico, né, e uma caixa de som, produzindo um volume, um barulho, para perturbar uma pessoa. Aquilo é desnecessário, né? Por quê? Por que desnecessário? Porque não estava atingindo o caráter da pessoa. Não estava julgando a índole da pessoa. E estava trabalhando na ofensa pessoal. Isso é errado. Não façam isso, não permitam, não achem graça, porque na próxima vez pode ser você o ofendido. Eu achei errado, mas é democracia. O lugar lá é aberto a todos. Mas democracia para ofender a honra privada da pessoa? Mas se você não cita nomes, né, não faz nada que atinja a pessoa individual, você pode sugestionar sem citar nomes. Certo. E isso ocorreu muito ontem na Câmara. Os vereadores falavam sobre diversos assuntos, mas não o assunto principal. Eu não vi nenhum vereador falar sobre essa lista. Essa lista dos nomes quais eu citei, que é importante, é grave, Belezinho. De acordo com essa investigação, na eleição de 2020 foi gasto... Me deixa eu só cortar seu raciocínio aqui, só para eu entender melhor aqui, para as pessoas entenderem claramente. Nesse caso, essa lista que está aparecendo aí, que você divulga, conforme o que foi representado pelo Ministério Público, oferecido ao GAECO, nessa operação que teve, essa turma toda, eles são denunciados, é isso que eu estou entendendo? Não.
Eles foram denunciados, estão sendo investigados? Não. Essa lista é uma lista, uma planilha que foi tirada do celular de um dos investigados. Certo. Que foi isso preso. Para a sociedade entender melhor. Exato. Essa lista foi retirada do celular de um dos investigados. Essa lista foi retirada de uma mensagem do WhatsApp, aonde o investigado falava com o prefeito Luciano Pinheiro, né, que volta a afirmar, Luciano Pinheiro não é réu até o presente momento em nenhuma ação. Mas essa troca de mensagem dessa lista ocorreu entre o investigado e o prefeito Luciano Pinheiro. Mas por que o Ministério Público então pediu de imediato o afastamento dele e a prisão preventiva dele? De acordo com o processo, o Ministério Público coloca lá, abre aspas, provas, como ele colocou, provas de grande potencial, provas, grandes provas, entendeu? Não deixava dúvida o processo que o Ministério Público, as pessoas estão dizendo aí nos cantos da cidade, que não tem poder, né? Realmente, o que seria o poder do Ministério Público? O Ministério Público tem o poder de investigar e pedir o indiciamento ao Judiciário, sem dúvida. Ele é um braço do Judiciário que traz as informações para o Judiciário. O Judiciário não investiga. O Ministério Público tem esse poder e apresenta o que foi coletado ao Judiciário para ser analisado se vai seguir com o processo ou não. O processo foi encaminhado ao TRE porque é o foro competente, tendo em vista que Luciano Pinheiro tem foro privilegiado pela posição que ocupa hoje como gestor, e o processo está correndo dentro da normalidade. Entendam que é um processo no tribunal, não ocorre da noite para o dia. O processo ele tem trâmites a seguir e serem respeitados. E isso está ocorrendo. O Legislativo, nós tínhamos certeza da derrota, da propositura, da ação. Mas o Judiciário está correndo. Só que tem uma situação aí. Naquele primeiro momento da Operação Graft, foram presos, me ajude aí, cerca de 10 figuras gestores que, segundo a operação, apontam que essas figuras eram ligadas a essa mesma gestão. Bem, as pessoas que foram presas na primeira fase da operação do Graft, da GAECO, foi para levantamento de provas. Certo. Provas essas que traduziram na apresentação do pedido de processo contra o próprio gestor. Quando houve aquelas prisões, foram presos vários aparelhos celulares, notebooks, tablets e tal, documentos. E essa documentação foi analisada e o Ministério Público chegou à conclusão de pedir ao Judiciário que indicie o gestor, né, no mesmo crime, na mesma formação de quadrilha. Mas Luciano ainda não é réu. Luciano Pinheiro é o prefeito de Euclides da Cunha, o CPF dele não consta nenhum processo, até o presente momento. Aguardamos o TRE se manifestar. Mas é citado. É citado. E nesse caso o CPF dele então é citado? Sim, é citado. O CPF dele é citado pedindo ao Judiciário que o indicie. Mas certo, ainda não existe processo aberto contra ele. Nesse caso, ele tem o direito de se defender? Ainda não. Porque como ele ainda não é réu, você não pode apresentar defesa se você não é réu. Somente depois que você for citado como réu, se apresentará a sua defesa. Maravilha. 11 horas e 55 minutos na Bahia, horário oficial de Brasília. Rapaz, eu queria mais tempo, mas que pena que o nosso tempo, meia hora, né, rapaz? Já foi embora. Que coisa, viu? Lucas, nós temos aqui 2 minutos, é isso, produção? É isso? 3 minutos. Nós temos 3 minutos para que você possa completar essas informações e também para que você possa fazer as suas considerações finais. E desde já agradeço pela sua vinda para se colocar não à disposição desse programa, mas da sociedade para prestar esclarecimento dessa natureza. Bem, quero agradecer aos meus colegas do Grupo Renovar, grupo esse que eu tive a participação de iniciar, onde convidei os membros, expliquei qual era o projeto. O projeto é renovar as ideias, pois eu percebi que a nossa legislação, nosso legislativo estava muito em silêncio. Isso é ruim até para o próprio prefeito, né? Porque se você não é lembrado que você deixou o leite no fogo, você vai esquecer e derrama. Então é bom. Então, Paulão,
um grande abraço, doutor Paulão, um grande homem, viu? Meu pequeno doutor, porque ontem você foi fundamental, porque ontem não tivemos a presença do professor Haroldo, o primeiro suplente, por motivos pessoais, né? Quero mandar meu abraço para o professor Haroldo. E não teria ontem a votação, né? Porque ia faltar, no caso, os vereadores. Então, Paulão correu para que o Luizinho fosse diplomado para que ocorresse a votação. Parabéns, Paulão, e para Luizinho, e também para Del Lima, que ontem fizeram seu papel de suplente, assumiram o seu papel, honraram os votos que foram lhe dados e participaram da votação histórica, né? Nem sempre quem perde uma votação perdeu. Nós ganhamos a discussão da sociedade e isso é importante, né? Então, parabéns, Paulão, parabéns, Luizinho do Lula, parabéns, Del Lima, parabéns, Rita Miranda, parabéns, João Crente, que estava lá conosco. Um grande abraço para meus amigos nesse momento enlutados, Gilvan Menezes e Rômulo, né? Estávamos lá dispostos a conseguir o que conseguimos, a discussão. Importante demais chegarmos a um ponto onde a sociedade participe feroz para garantir os seus direitos, ok? Mas a gente também parabeniza aqui os vereadores, né? Sim, eles expressaram suas opiniões, né? E ficaram gravadas e eternizadas suas opiniões. Guerreada, Messias Abreu, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Quero parabenizar a fala de Messias, foi muito contundente, Messias, parabéns pela sua fala. Edinaldo Guerra também falou muito bem. Muito sábio. Né? Fiquei triste pela ausência de Valdemir Dias, porque Valdemir, ele tem o dom da palavra. Valdemir sabe discursar, né? E eu preferia que ele não tivesse afastado, que seria, nesse momento, acho que uma oratória rica. Não que as outras não fossem, mas Valdemir tem o conhecimento da legislação euclidense e seria muito rico. Mas preferiram se afastar, porque quem faz a denúncia não pode participar. No caso, ele e a Simone, né? Ele e a Simone não podem participar e por isso chamaram suplentes. Maravilha, gente, nós vamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Lucas, muito obrigado, espero que você possa voltar mais vezes. Hoje, 19 horas e 30 minutos, vamos estar recebendo no Cumbi TV, no CTV Notícias, o nosso nobre Wilson Vitor. Vamos estar ainda falando mais desse assunto do que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Lucas, muito obrigado, e aqui fica o nosso microfone em 30 segundos para você fechar conosco. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, para ajudar a população. Eu sou um cidadão, né? E se todo cidadão fizer seu trabalho, teremos uma cidade melhor, um estado, um país. Maravilha. Gente, muito obrigado pela audiência no rádio, na TV. Se for da graça de Deus, da vontade dos homens, o jornal volta amanhã. Hoje, com o Wilson Vitor, às 7 da noite no Cumbi TV. Grande abraço, vem aí o Balanço Esportivo com o Mundo do Esporte. Por hoje é só.